Em 2020, Paul Pogba começou a jogar com uma manga protetora como se fosse um jogador de basquete. O equipamento é bem incomum para jogadores de futebol e essa atitude deixou alguns torcedores intrigados. Será que ele estava machucado? Será que ele queria esconder alguma cicatriz ou tatuagem no braço? Ou era apenas mais uma moda que ele desejava lançar? Confira esta situação estranha e entenda o motivo pela qual Pogba usa uma manga de basquete em apenas um braço. Acessórios da moda. Frequentemente vemos jogadores usando algum equipamento que não parece muito adequado ao futebol. Você mesmo já deve ter visto alguns jogadores utilizando peças que seriam mais adequadas para outros esportes. O brasileiro Rafinha e o goleiro Petr Cech são bons exemplos. Eles usam um capacete que é muito comum nos jogos de rugby. O motivo é óbvio, a peça evita danos maiores em choques de cabeça. Neymar costumava usar uma munhequeira no pulso nos primeiros anos da carreira. O artigo era moda na época e outros jogadores como Cristiano Ronaldo e Davi Luiz também resolveram usar. Mas por que eles usavam este acessório se não jogavam tênis ou vôlei? Eles nem sequer podiam dar um soco na bola de vez em quando. Na verdade, mesmo jogando com os pés, qualquer futebolista corre o risco de machucar o pulso em um tombo. A tal munhequeira ajuda a diminuir os danos de uma possível queda e ainda serve para fazer um estilo bacana. E por falar em estilo, poucos chegam aos pés de Paul Pogba. O francês é um jogador único neste quesito. E não é que ele criou sua própria moda dentro de campo. De repente, ele começou a usar uma manga de compressão no braço esquerdo. O mesmo equipamento é usado por jogadores de basquete. Está certo que Pogba é muito fã de NBA, mas o que será que ele queria com esse acessório enquanto jogava futebol? Pelo que conhecemos do jogador, muitas possibilidades podem ter passado pela sua cabeça. Jogador de estilo. Precisou de alguém para mostrar uma nova tendência? Pode chamar Pogba. Ele tranquilamente teria um espaço no mundo da moda, caso não fosse atleta. Frequentemente ele é visto exibindo um novo look ou um visual diferentão. E não é que ele fica estiloso mesmo. Só aí já dá pra ver que ele é um jogador único. Mas não é somente fora das quatro linhas que ele gosta de ditar a moda. Mudar a aparência é com ele mesmo. Em campo, ele já foi visto com diversos penteados diferentes. Destaque para as cores e os desenhos que ele inventa. A cada corte, uma novidade aparece. Graças às suas extravagâncias, fica até fácil reconhecê-lo dentro de campo. Por coisas assim, os torcedores estranharam a primeira vez que ele apareceu num jogo com uma manga para jogador de basquete. Depois de muita discussão nas redes sociais, alguns fãs acharam que Pogba poderia estar tentando lançar uma nova mania. Uma mania bem estranha, pois ele usava o acessório somente em um braço. O mais estranho é que ele não usou a peça em apenas um jogo, e ainda foi mudando de cores em algumas ocasiões. Mas não, torcedor, aquilo estava longe de ser uma nova moda. Ele não estava interessado em parecer um jogador de basquete, mesmo sendo muito fã do esporte. Depois de muita especulação, ele finalmente resolveu abrir o jogo sobre o misterioso equipamento. Mas afinal, o que pretendia Pogba então? Deixe seu like, se inscreva no canal e vamos tentar entender este novo hábito do jogador. A peça misteriosa. A primeira vez que Pogba apareceu com esta manga protetora foi em um jogo pelo Manchester United. E o próprio jogador explicou a situação. Comecei a usar por causa da dor. Senti uma pontada no meu cotovelo. Começou de fato com o meu cotovelo direito e depois tive o mesmo problema com a minha esquerda, por isso comecei a jogar com isso. Ela deixa firme meu cotovelo. Para quem não conhece este equipamento, aí vai uma breve explicação. Essa manga serve como um apoio muscular e limita as vibrações do braço. No caso de uma lesão, ela também reduz o risco de inflamação, pois ajuda a manter essa parte do corpo aquecida. Normalmente, esse tipo de peça é usada em articulações que sofreram algum dano como o cotovelo, o joelho ou o tornozelo. O que muita gente se perguntou é por que ele continuou usando essa peça, se o esporte que ele pratica nem causa impacto nos braços. Pois é, aí vem o jeito Pogba de ser. O que começou com um motivo de saúde, virou mais um item para incrementar o estilo particular do jogador.
Usei em várias ocasiões enquanto jogava e agora parece natural manter, só por precaução. Agora está ligado a mim. Quando as pessoas o veem, pensam em mim. Tornou-se minha marca registrada. Parece que a peça conquistou Pogba totalmente, a ponto dele não querer mais voltar atrás. Isso é praticamente a capa do super-herói. Só que ele já ultrapassou alguns limites e descumpriu certas regras por causa dessa manga. Mas como assim? Quer dizer então que é proibido usar esse tipo de peça no futebol? Não é bem assim. É que existem regras para usar os equipamentos fora do comum. Na partida entre França e Portugal pela Liga das Nações, ele usou novamente a peça. Mas dessa vez ele fez tudo errado, o que exigiu uma cobrança por parte da organização da competição. O primeiro erro foi jogar com a manga diferente da cor da camisa. Pogba usa uma manga de cor branca, enquanto a camisa da seleção francesa naquela partida era a tradicional azul. Torcedor, você sabia dessa? Qualquer peça extra deve ter a mesma cor do uniforme de jogo. Simples assim. Mas não foi somente aí que o jogador vacilou. Ele descumpriu mais uma regra ao mostrar a logo do patrocinador na manga. Pelo regulamento, o equipamento médico que um jogador usa durante a partida não pode exibir a marca. A solução foi se adaptar. No jogo seguinte, Pogba apareceu novamente com a peça no braço. Desta vez da cor certa e com os patrocinadores apagados. Mas os motivos do jogador não foram apenas suas lesões no cotovelo ou seu estilo. A tal manga é só uma ponte entre ele e um outro esporte pelo qual ele é apaixonado. A essa altura, você já deve imaginar qual é. Outras paixões. O acessório usado por Pogba é muito comum entre jogadores de NBA há muitos anos. E o meio-campista francês já demonstrou por diversas ocasiões que é um baita fã da Liga Americana de Basquete. De certa forma, o jogador se espelhou nos seus ídolos ao usar aquela manga. Quando Pogba atuava pela Juventus, o time de Turim revelou um vídeo em que o jogador fazia uma disputa de lance livre com o técnico Massimiliano Allegri. Alguém aposta em um vencedor? Se essa já foi difícil, agora imagina encarar Lukaku num duelo mano a mano. Os dois protagonizaram esta cena durante as férias após a Eurocopa de 2016. Se não fossem jogadores de futebol conhecidos, poderiam facilmente se passar por atletas do outro esporte. Pelo menos gingado para a coisa eles têm. O fato é que sempre que entra de férias, Pogba viaja aos Estados Unidos para ver de perto as feras da NBA. E não é que ele até já arriscou uns treinos com a equipe do Miami Heat. Olhando assim, dá pra ver que ele leva jeito para o esporte. E nem precisa usar uma manga protetora para praticá-lo. Para quem só viu o craque com a bola nos pés, aí estão bons exemplos de sua versatilidade. Por todas essas situações, podemos afirmar que Pogba é realmente um jogador diferenciado dos demais. Ele tem a incrível capacidade de encantar os fãs, dentro de campo e fora dele também. Alguém ainda tem alguma dúvida sobre o que ele é capaz de conquistar? Pogba não é o único que adotou hábitos estranhos para facilitar seu trabalho dentro de campo. Praticamente na mesma época, Adama Traoré foi flagrado passando óleo de bebê antes das partidas. Consegue imaginar o porquê dessa curiosa mania? Assista este vídeo e saiba mais sobre essa história.